Aí versículo 6, vamos continuar. Eu tenho que continuar, senão não termina a mensagem. João 9, versículo 6. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Por que Jesus cuspiu na terra? O homem foi feito do pó da terra. E o que sai da boca de Deus, a saliva que sai da boca de Deus, irmãos, representa a palavra que sai da boca do profeta, do enviado. Essa palavra que sai da boca, que é a palavra de Deus, que vem para pó da terra, e faz-se um lodo, e com esse lodo aplica-se aos olhos do cego, e Jesus lhe pede para lavar-se no tanque de Siloé. Irmãos, o tanque de Siloé, aqui já explica. Siloé, que quer dizer enviado. O homem, eu vou ler os versículos que eu preparei aqui, tá? O homem foi formado do pó da terra, Gênesis 2, versículo 7. Assim, o barro representa a natureza humana, Romanos 9, 21. Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. Esse barro aqui é o homem, tá? É a natureza humana. Ao cuspir na terra, significa que a saliva, como a palavra que saiu da boca de Deus, que está em Mateus 4,4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Então, que sai da boca de Deus, representada pela saliva, é a palavra de Deus, né? Então essa palavra alcançou o homem quando aplica aos olhos do cego. Isso alcançou o homem como o verbo que se fez carne. João capítulo 1, versículo 14. Para curá-lo da cegueira. Note bem que a cura da cegueira vem pela palavra que sair da boca de Deus. Mas, irmãos, é necessário que o cego que quer ser curado, depois de aplicado o lodo, precisa ir até o enviado para que funcionasse. Não é? Irmãos, assim como Naamã, o comandante sírio, estava com lepra e não sabia quem pudesse curar. E havia uma moça de Israel que trabalhava na casa, né, ajudava a mulher desse comandante. E essa menininha insignificante, uma adolescente, ela disse: tem um profeta em Israel, vai até lá que ele pode curar. Aí então Naamã foi procurar o profeta, e o profeta nem saiu de casa para recepcionar, ele ficou bravo e disse para ele que se banhasse 7 vezes no Rio do Jordão. Ele ficou mais bravo ainda. Na Síria nós temos rios melhores, por que eu vou me banhar aqui em Israel 7 vezes no Rio do Jordão e querer ir embora bravo? Aí seus subordinados falaram: se mandasse você plantar bananeira, você não faria? Para ser curado? Fazer coisa mais difícil você não faria? Pagaria o preço? Sim, faria. Então vai fazer, ué. Irmãos, obedecer ao enviado é que faz as coisas acontecer. Ele foi e obedeceu, se banhou 7 vezes e a lepra foi embora, foi curado da lepra. Irmãos, precisa se humilhar e ir até o enviado. A palavra de Deus recebida pelo homem, mediante a fé,
torna-se o Espírito que unge. Lucas 4, 18, 19. Abra sua Bíblia em Lucas 4. (18 e 19). O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, então esse Espírito do Senhor, ele unge, esse Espírito unge para que nós saímos para pregar evangelho aos pobres, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Então esse Espírito, né? Vamos lá. Esse Espírito que unge está em 2 Coríntios 1, versículos 21 e 22. 2 Coríntios 1, versículos 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Essa palavra, aquele que nos confirma convosco, pode ser melhor traduzida assim: mas aquele que nos une firmemente convosco em Cristo. Aquele que une, irmãos, a pessoa que recebe a palavra profética com o profeta, com os apóstolos, quem une firmemente entre quem recebe a palavra e quem foi enviado para dar a palavra, irmãos, em Cristo, e ainda nos unge, irmãos, é Deus. E ainda nos deu selo, e nos selou, e nos deu penhor do Espírito no coração, quer dizer, nos deu a garantia do Espírito no coração. Irmãos, o que é isso? O que é isso? 1 João capítulo 1. Versículos 1 a 3. O que desde o princípio, o que temos ouvido, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, é com respeito a quê? Ao verbo da vida, é a palavra da vida, é o verbo da vida, é Jesus Cristo. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Então, irmãos, essa palavra da vida, esse verbo da vida, era a própria vida eterna, e a vida eterna é o próprio Jesus Cristo. Então é a palavra que João, como enviado de Deus, como apóstolo, anunciava para os irmãos. E quando ele anunciou essa palavra da vida, que é Jesus Cristo, que é a própria vida eterna, essa palavra anunciada e recebida pelos que creram, irmãos, surte um efeito. Qual é o efeito? Faz com que quem ouve e crê se una com o apóstolo, aquele que nos uniu firmemente em Cristo. Irmãos, essa palavra une, essa palavra conecta, sabe, essa palavra profética conecta você com o enviado. Por isso que precisa ir em Siloé. A palavra que você ouve e você crê conecta você com o enviado. Só que não é propriamente conectar-se com ele, né? É conectar-se com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo.
Aqui está no versículo 3: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Quer dizer, quando João anunciou às pessoas, essas pessoas receberam, ouviram e receberam. E quem recebeu passou a ter comunhão com João. E essa comunhão é por meio da palavra. E essa comunhão é comunhão de vida. Irmãos, por isso eu digo, irmãos, a palavra anunciada, a palavra profética anunciada se torna o elemento da comunhão. Essa palavra profética, ela está promovendo comunhão entre nós, ou não? Quando nós fazemos imersão, falamos uns com os outros, não é isso? Grito de guerra, o que está fazendo? O que está acontecendo? Quando você aceita a palavra, você se conecta com quem fala. Quando você se conecta com quem fala, você na verdade se conecta com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. E aí você se torna membro do corpo de Cristo. E essa palavra, irmão, vai circulando entre nós como a corrente sanguínea circula pelo meu corpo. Todas as células do meu corpo, irmãos, recebem nutrição, oxigênio, para que esse corpo possa se tornar saudável e fazer trabalho. Irmãos, você e eu estamos recebendo essa palavra circulando entre nós como sangue. E nós somos nutridos com a nutrição e também com o oxigênio. Você sabe quando você junta, né? Nutrição mais oxigênio dá combustão. Sabia que dá isso não? Sabia não? Como é que o seu carro leva você? Você põe gasolina. No motor, na câmara de combustão, injeta-se gasolina e também injeta oxigênio, o ar. Quando você joga gasolina e oxigênio e o pistão, né, sobe e pressiona, e quando o pistão pressiona e acende uma centelha pela vela, e acontece a explosão, aí dá uma energia e começa a movimentar o motor e leva o carro adiante. Irmão, você também funciona. Você sabia que você é um motor a combustão? O arroz, feijão que você come, você é movido pelo feijão, né? Por feijão. O arroz, feijão que você come, o sangue, então a nutrição é colocado no sangue. Você come um aparelho digestivo e quando chega no intestino, o intestino vai jogando nutrição para corrente sanguínea. Você sabia disso ou não? Então, os elementos nutritivos entram no sangue e você precisa de oxigênio para acontecer a combustão. Os seus pulmões, você está respirando ou não? Então prova que está vivo, né? Você está respirando, está colocando oxigênio também no sangue. Os pulmões fazem troca de oxigênio, tira dióxido de carbono e joga oxigênio, né? E juntamente com a nutrição e oxigênio em cada célula acontece combustão. Por isso que você tem energia para levantar, para pular, para saltar, para pregar evangelho. Irmãos, assim espiritualmente acontece a mesma coisa. Nós, como corpo de Cristo, irmãos, somos da palavra, somos do Espírito como oxigênio. Nós somos movidos a essa combustão. Nós vamos pregar evangelho, edificar a igreja, trazer o Senhor de volta. Então vamos deixar a palavra circular. A palavra como vida tem que circular entre nós. E aí nós somos conectados, nós somos ligados, somos ungidos, somos selados. Bom, não sei explicar mais do que isso. Aí o cego obedeceu e se lavou e voltou vendo. Irmãos, crê na palavra do enviado com simplicidade e obedecer, o resultado é cura. É crer com simplicidade, obedecer é cura.